Grande Alex! Oi, aí, Eliel, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Peguei Tudo você no certo. meio, no meio da introdução, não quero te atrapalhar. Não, tá tudo certo, tudo certo. Pessoal, isso aí é o Tudo Eliel bem? Rasco, meu grande amigo hoje, que a gente veio sempre conversando aí, né? Eu tava assim, eu fui pesquisando cada vez mais sobre o judaísmo, sempre em conexão muito com Deus, para poder sempre buscar uma melhor conexão com Deus. E aí eu vi o canal dele, vi sobre os conceitos do judaísmo, ele me ajudou muito. É, eu acho que assim, fez parte da minha vida aí praticamente todos os dias aí nessa quarentena, porque todos os dias, em algum momento do meu dia aí, eu assistia as aulas do Elial. E a gente está aqui para falar muito sobre o conceito do judaísmo, né, para Deus, Deus, né, e o Elial está aí para poder nos tirar muitas dúvidas, poder falar um pouquinho mais sobre. Alex, primeiramente, muito obrigado. Estou muito feliz de estar contigo. Graças a Obrigado. Deus é perceptível acompanhando as tuas redes o quanto você é uma pessoa que se importa com esses valores, valores de Deus, valores de família, valores que tão em falta muitas vezes, né, no mundo e no Ocidente. A gente fica tão faminto desses valores e a gente percebe o quanto você se importa com eles, o quanto você dá valor a eles. Eu digo, você é uma pessoa que é famosa, uma pessoa pública, e poderia simplesmente esquecer desses temas tão importantes espirituais, mas você não abre mão deles. Então, parabéns por isso, parabéns por você Obrigado. se importar. Vai ser o novo galã aí da Torá, e eu fico muito feliz por isso. Obrigado, Eliel. Obrigado, muito obrigado, gente. Realmente, o Eliel tem uns ensinamentos muito bacana da Torá, do judaísmo, né? Eu, particularmente, conhecia muito pouco. Acho que, assim, no Brasil é pouco difundido, né? Porque é um país, assim, é um país latino, um país que tem várias influências de várias religiões, mas o judaísmo em si é bem pouco. E aí, quando eu comecei a chegar no judaísmo, o pessoal às vezes vai perguntando assim, mas poxa, como, né, você chegou? Eu sempre fui um cara, assim, muito crítico, crítico pro bem, né, Léo? Crítico pro bem, assim, a gente sempre poder ter uma maior percepção, um maior entendimento. E a gente eu sempre busquei algo para Deus, mas e conforme a gente vai evoluindo, crescendo, buscando, e a gente fica muito questionador de muitas coisas. Não que a fé é uma coisa que caminha totalmente oposto da ciência ou da verdade. Muito pelo contrário, né? Eu descobri isso no judaísmo. Descobri isso no judaísmo porque cada vez que eu fui estudando mais, eu fui afunilando e cheguei no judaísmo. E é muito legal quando você consegue entender que Deus está em todos os detalhes e de uma forma muito bem explicada, muito bem colocada, faz todo o sentido, tem toda a analogia. E muitas vezes, às vezes antes eu não conseguia achar. Eu conseguia, às vezes, buscar Deus, buscar alguma coisa no conceito de Deus, e assim chegava a um certo ponto daquele conceito que a gente falava assim, poxa, uma pessoa falava assim, poxa, mas isso aqui é quase é como uma coisa misteriosa. Eu respeitava, mas eu queria saber mais. E no judaísmo eu encontrei muito essa conexão com Deus nas provas, nas coisas certinhas. É muito legal, Alex, porque é interessante, a gente está juntando aqui dois temas que parecem, como você bem disse, adversos, por um lado, mas eles convergem e muito, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Você, como um artista, né, cantor, compositor, uma pessoa pública, quando você está lidando com as pessoas, você está trocando energia com elas, né? Ou seja, você está puxando a energia delas, também doando a energia de si mesmo. E quando as pessoas são, por exemplo, os teus fãs, eles gostariam de pegar o melhor, o que eles estão vendo no palco, que é a alegria, aquele amor todo, aquela felicidade. Mas a gente sabe que tanto no mundo real, na rua, no dia a dia, no ônibus, no carro, no trânsito e também no mundo artístico, a gente tem muito do politicamente correto, muito da falsidade. Né? Quem não é criança aqui, quem não viveu o famoso anos 90, da cor, tudo que a gente via na televisão era verdade. Então a gente se acostumou muito a ver que se um artista é legal como personagem, ele é maneiro. E se ele é mal, tomava pancada na rua, porque ele é mal na novela das 8, lá da Globo. Isso é Então, verdade. não é? Então a É gente verdade. hoje em dia se acostumou a conseguir discernir um pouco mais e também olhar a pessoa que está por dentro. E eu acho que é muito difícil fazer o que você está propondo
para a sua vida e também para a espiritualidade que você está trazendo ao teu público. Que é o seguinte, é você não diminuir nada o seu modus operandi, artisticamente falando, mas você acreditar que existe um objetivo maior para tudo isso. Quando o Alex está ali na frente do palco, quando você está dividindo a tua energia, quando você bota as tuas opiniões no Instagram, você é uma pessoa que está influenciando a vida de milhares de pessoas. Então você não é uma voz bonita, você é um ser humano com uma alma que está iluminando muita gente. E a pergunta que sempre vai ficar é, o como a gente está iluminando? Será que a gente não quer brilhar, a gente quer iluminar. Brilhar, ele só chama atenção. Iluminar, ele gera efeito. E é isso que é tão bonito, é tão válido uma geração que está tão, né, tá pencando aí, tá penando para conseguir passar por objetivos tão duros. É verdade, Léo. Você falou com toda razão. Realmente, a gente hoje, tudo para você ser mais aceito, né? Tem que ser tudo esse cafezinho da Berta aí, que eu fico com inveja, né? Que inveja boa. Quem assiste as aulas do Elial, ele toda vez está com esse café aí, ele fala muito bem desse café, a gente do outro lado aqui fica muito curioso. Mas um dia a gente vai se encontrar e eu vou poder provar esse café da Berta aí. Então, Alex, gente, cada um mostra o que pode, né? Você mostra o cara todo musculoso, o dente todo acertadinho. Eu tenho que mostrar meu café da Berta, pô. Cada um com as suas armas. Pois é, Léo. E hoje a gente vê assim, uma questão assim, cada vez para você ser cada vez mais aceito, você tem que pegar e ser legal com todo mundo. Né? Cria aquela coisa assim, ser legal com todo mundo, fala assim, poxa, mas vai ser chato, ou você vai ser intolerante, ou coisa parecida. Se você tem uma moral, se você tem uma família, se você é por bem, você não pode concordar com tudo nesse mundo, porque muitas coisas nesse mundo é do mal, né? Fazem mal, não fazem o bem. Então assim, uma pessoa vai lá, vai assaltar uma velhinha na rua, vai espancar ela, e eu sou do bem porque eu aceitei aquilo, né? Porque, na verdade, tem que ser aceitável a tudo. Então, assim, hoje parece um pouco engraçado, mas é muito próximo a isso. Porque quando você vai escutando cada absurdo hoje, você liga um jornal ou coisa parecida, você vê uma notícia, né? Teve o fato do rapaz, do homem, que é difícil até falar, que estrupou uma menina desde os 6 anos de idade. E como é que você vai, de alguma forma, falar que aquilo ai, não, mas tem que ver as condições que ele viveu, e tem que ver... são os conceitos que eles vão colocando pouco a pouco hoje na gente. Se você se deixasse levar, não parar e pensar, poxa, mas como? Como minha família não me ensinou assim? Como eu tenho amigos e pessoas que a gente vai conhecendo que crescem em condições tão precárias, tão difíceis e se tornam adultos e pessoas maravilhosas, né? Com moral, com ética, com valores, e não é bem assim. Então, assim, parece que a vitimização de muita coisa que não pode ser vítima, você tem que respeitar, mas até um certo ponto, senão ultrapassa, né? Aquela questão do que é bom, o que é certo. Então a gente vive nessa questão toda, né, Leal? Eu sou um cara de muita opinião, tento respeitar muito, mas tem coisas que realmente, principalmente no meio artístico, não dá, porque realmente parece que assim, as pessoas buscam tanto querer agradar a todos, e eu acho que de alguma certa forma, para poder até agregar a um certo valor ao seu trabalho, para poder, digamos assim, agradar gregos e troianos, né, para poder consumir dele, e acaba deixando muito valor de lado, acaba deixando muito conceito bom de lado. E com Deus a gente sabe que Deus na brincadeira, Deus deixou muita coisa boa pra gente, mas também com regras, né, com limites, né, a gente tem que ser humilde, a gente tem que buscar o que é certo. E no judaísmo, quando eu falo Deus, a gente engloba tudo nessa vida, e no judaísmo a gente vê esse conceito muito próximo, né, Léo? A gente vê esse conceito assim, muito próximo, porque quem não sabe, gente, às vezes a gente fala aqui, pra gente, eu que tô acompanhando o Léo, é muito mais, digamos, mais familiar, porque eu já estou no conceito, mas o judaísmo, digamos assim, é o manual do ser humano na Terra, né? É o primeiro povo, né, que recebeu aí de Moisés os mandamentos lá no Monte Sinai, né? É o povo mais antigo que existe em conexão com Deus. Então, assim, você chegar no judaísmo e ver quão antigo é, quão sólido é, quão certo é, me encantou bastante. Falei, então, e aí o Elial foi conversando e resolvemos chegar aqui para poder também falar um pouquinho de tudo para Deus é bom. Alex, é interessante que enquanto você está falando, eu fico também ouvindo você, escutando a maior parte dos comentários que falam, né? Pô, que legal, Alex, você é um cara muito sincero, você é pura sinceridade, eu gosto muito disso, e é legal, é bom que você tenha esse lado espiritual. E sabe o que eu paro para pensar? É quando a gente vê o seguinte, o ser humano não é bobo, o público também não é bobo.
Todo mundo tem, nesses dias agora no Brasil, aquela curiosidade rápida de saber o motivo do porquê que aquela mulher que chama sobrenome Sonza, por que ela separou do Anderson Nunes. Todo mundo tem uma curiosidade rápida de ir na lupa do Instagram e tentar saber. Mas todo mundo sabe que aquilo não é o que é importante para a vida dele de fato, não é o que vai construir aquele com personalidade. Então as pessoas não são bobas. Todo mundo gosta de dar um play num vídeo, muitas vezes bobo. E eu me incluo. Se você mostrar uma pegadinha aí do Silvio Santos, eu que sou rabino, devia estar super sério, vou acabar me deixando dar o play. E não tem problema. Mas nós, seres humanos, a gente gosta de coisa muito rápida, que não seja muito desfragmentada, ou seja, que não seja muito difícil para a gente poder digerir. Porque nós estamos extremamente preguiçosos. E a preguiça faz com que a gente queira tudo na boca, tudo de forma mastigada. E esse mastigado, ele vem sem a sua essência, muitas vezes. É a diferença de uma comida rápida de micro-ondas, lotado de glutamato monossódio, sódio, carboidrato vazio, e a diferença da comida da vovó, que desde as 9 da manhã você sentiu o cheiro gostoso, para meio-dia ter um almoço em família, todo mundo em conjunto sentado. A diferença está nos valores, e as pessoas sabem disso. Só que as pessoas, às vezes, se deixam levar pelo que é rápido, pelo que é direto, imediato. Nós estamos mais imediatistas, né, Alex? A gente olha para os nossos lados, a gente quer tudo rápido, o Wi-Fi não está pegando, eu quero agora o Wi-Fi bom. Antigamente, você fazia uma internet de escada e só faltava ter uma roda de reza, de glória lá na igreja, não sei o quê. E quando pegava era aquela felicidade. Então, nós estamos menos acostumados a tolerar, a aceitar o diferente, a esperar, a se conectar com a essência. Você tocou, Alex, na questão do povo judeu. Poxa, o judaísmo existe há 3.300 anos, oficialmente falando, que é o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a Bíblia judaica, que todo mundo aqui que é cristão sabe do que a gente está falando, porque tem o costume de chamar, né, Velho Testamento em português. Mas a gente sabe que a história com Abraão, o primeiro patriarca, a história de Deus com a criação do mundo já tem mais de 5.700 anos. Então, é muita bagagem que Deus colocou na Torá, que é a Bíblia judaica em português, e está trazendo para a gente. Então, em vez da gente tentar aprender apenas com nossos tropeços de um dia, de um ano, por que não ir numa bagagem milenar e já olhar, através da sabedoria, o que vai acontecer lá na frente? A única coisa que vai acontecer é a gente ser mais feliz. Não tem muita dificuldade, né? Com certeza, conexão com Deus, assim, ele está aqui, a gente tem que buscar ele, né? De toda forma, assim. E a gente vê que o pessoal às vezes fala assim, poxa, mas, pô, Alex, você é um cara assim, digamos, muito grosso, não sei o quê, porque realmente eu sou assim um pouquinho sem massagem, né? Eu costumo dizer assim, eu coloco muito ali, eu sou muito direto. E você ser direto, tem uma psicóloga minha, falou uma vez para mim, falou assim, Alex, eu falei assim, cara, eu falei, Valesca, eu não acho que eu sou grosso. Talvez eu seja, ela falou assim, não é assim. É que as pessoas, eu falo, às vezes a gente se inclui também. Muitas pessoas querem muito a verdade, querem muito a sinceridade. Você falava a pessoa ali na rua, um vizinho seu, você quer a verdade ou você quer a mentira? Você quer a sinceridade? Ela fala assim, não, eu quero a sinceridade. Mas quando acontece com ela, totalmente diferente, né? Ela já não sabe aceitar bem. Com os outros tudo bem, mas quando acontece com ela, uma verdade que não é muito massageadora, né? Que não é muito sem massagem, realmente o pessoal se fica ofendido. Eu particularmente não me ofendo praticamente com nada. Eu sou assim, estou aqui para aprender. Eu acho que todos nós temos muito a aprender, né? E quando você fala assim, quando a gente fala de Deus, quando você fala uma lição de Hashem, que é, né, que no hebraico aqui eu já estou acostumado, né, um pouquinho assim na língua hebraica, e eu estou conversando com ele sempre. Então a gente vê assim que Deus tem muito para nos dar. Eu acho que é muito legal no judaísmo, porque não é aquela questão assim, e sempre aqui a gente falando, focando no judaísmo, mas como o Eliel sempre diz, e eu admiro muito ele com respeito a todas as religiões, com todas as opiniões, mas assim, no conceito de judaísmo, a gente está aqui na Terra e tem seus, por mérito, não é uma coisa que vem assim do vento, não é porque Deus olhou para você num dia diferente e quer te recompensar ou quer te punir, né? Você faz muito por si mesmo, né? Você tem seus méritos, tem seus deméritos aqui. Então, assim, é muito legal, muito assim, muito racional o conceito do judaísmo. No canal do Eliel, você vê que coisas que eu nem fazia ideia,
de como no judaísmo encara como os próprios signos, né? Que os signos vêm num conceito da Torá mesmo, conceito de Deus, não é aquele endeusamento de signo, não. Ele sabe que o signo serve a parte do entendimento, né? De Deus, né, Elial? Tem umas aulas muito legais lá do Elial, o pessoal pode conferir no canal dele, depois eu coloco escrito aqui. E a gente entende muito. É muito legal isso mesmo. E eu fico assim, muito feliz em ter essa proximidade, ter o Elial hoje como considero como amigo aqui, para a gente poder passar verdade, para a gente poder passar o que é bom, porque igual o Elial disse, você abre o seu explorar lá, tem só notícia, fofoca, bobeira, e às vezes você passa um feed, vai indo, aí você vê assim, gente, foi meia hora aqui perdido para nada, uma bobeiraiada que Deus me livre. Até a gente sabe, mas aí você vê se já se tomou conta, já foi um bom tempo, né, Leandro? E, Alex, é interessante, né? Você tocou em alguns pontos, Alex, que eles são muito o que você começou falando desde a introdução, né? Você tocou nessa questão da tua conversa, né? Com a psicóloga, e essa questão de se eu sou grosso ou não, e quando é comigo é com os outros. Veja que no final das contas é exatamente isso. O ser humano sabe, em sua base, discernir o certo do errado. Então, ele sabe que na essência o correto é a sinceridade e a verdade. Mas com ele tem dificuldade porque ele muitas vezes não está preparado, ele não tem o recipiente para receber tal coisa. Então, isso é o que machuca. Quando você vai ganhando sabedoria na vida, isso vai te machucando, porque você vai vendo que as pessoas, no geral, têm o discernimento do que eles deveriam dar mais para sua família, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão, para os seus pais, mas às vezes eles não dão, porque está tudo invertido hoje em dia. Então, você pega, né, o Alex, esse exemplo do intelecto que você falou, do racional acima do coração. Existe uma frase que a Torá fala, em hebraico, Mor Shalit Alalev, que é a mente dominando o coração. Você sabe, Alex, que a parte da Kabbalah, que é a parte mística do judaísmo, que há milhares de anos ele explica a mesma coisa do que está na Bíblia judaica, só que com uma forma mais profunda. Tem uma frase muito interessante que ele lá fala. Ele diz que o corpo ele é separado em 3 principais prismas, né? Que é o cérebro, o coração e o fígado. O cérebro está ligado à parte da alma intelectual, o coração, a alma, parte divina e também emocional, e o fígado está ligado a toda a parte do sangue, dos 4 elementos e do instinto animal. Estou com fome, quero ter relação, quero não sei o quê. Quando você deita, por exemplo, e vai dormir, esses 3 estão na mesma linha. Cérebro, coração e fígado. Por isso que os sonhos são tão confusos. Por isso, quando a gente deita, vem tantos pensamentos ou de tristeza, depressão, ou de muita empolgação e não conseguir dormir, porque você tem um plano para o dia de amanhã. Mas, se você pegar pelo judaísmo muito resumido, em hebraico, você vai ver que tem 3 letras que dominam essas 3 partes do corpo, que é M, Lamed, Kaf, que em português seria Meler, que é rei. Significa que uma pessoa que ele consegue na vida, seu intelecto, conduzir a emoção, que também muitas vezes é elevada, e o instinto animal, ele é um rei nesse mundo. Ele é o cara que domina, ele consegue dominar realmente tudo que está à volta dele. E aquele que é o contrário, o instinto animal dominando o coração e o cérebro, ele em hebraico vira a palavra klum, que significa em português ele é um nada. Porque aquele que deixa o instinto animal sobrepor, ele é um nada. Como você tocou no caso do pai, que violentava sua filha desde os 6 anos, é um animal. E tem muita gente que ainda discute. Não, mas ele é doente, tadinho, bota ele para fazer capoeira, bota ele para fazer não sei o quê. Ele não tem que fazer capoeira, ele tem que parar de estuprar. Então, tem certas coisas que a gente já está um pouco de saco cheio como público, como até no Brasil, saco cheio da conversinha, de saco cheio da mentira. E essa mentira, ela começa esquivando desde o personagem falso da TV, te ensinando besteiras, ideologias bobas, até hoje em dia, chegando na televisão, no mundo artístico, né? Então nós precisamos disso, olha, um pouco mais de espiritualidade verdadeira. É verdade, Léo. Realmente, a gente vê muita... Hoje é muito complicado a gente poder discernir, porque acaba se tornando... tanto a chuva de porcaria, tanta chuva de conceito errado, que você, digamos assim, aquela história assim que... Parece que até aquela concepção de que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Até entrar de alguma forma, mesmo que seja mínimo, e chegar ali na nossa cabeça como se fosse algo assim normal, né? Eu vejo o pessoal comentando aqui, é muito legal tá o feedback daqui também da galera falando, né? Tem meu amigo Wagner, meu sócio, é o Marrom, que também dá muito no conceito do judaísmo aí, né? Ele inclusive foi que já me apresentou também
um dos canais do Elial. E realmente o pessoal tá vendo aqui, ó, você coloca valores distorcidos, né? Às vezes as pessoas querem a sinceridade e não tem. É porque hoje você fala de alguma coisa que tá totalmente, que todo mundo sabe que é errado, mas você tem que falar que é legal para você não ser, digamos assim, principalmente na internet, ser cancelado. Então, assim, né? Vira aquela coisa. E as pessoas estão realmente indignadas com aquilo, mas não tem voz ativa, porque a internet virou terra de ninguém. Né? Ali tem os juízes da internet, né? Ali tem todo o conceito, tem os mais sabichão, tem todo mundo e te empurram de uma forma e você não concordar com uma vírgula daquilo, você realmente é cancelado. E eu vejo muito isso, quanto a gente aprende muito isso na espiritualidade judaica. Eu sou assim, o pessoal vê que, principalmente nessa quarentena toda aí, que a gente ficou, digamos assim, deu quase um tilt na cabeça, porque a gente trabalha muito viajando, né, Léo? A gente está sempre aí viajando, trabalhando muito e realmente para tudo. E nessas aulas, pessoal, todo mundo que tá assistindo aqui, que passou por aqui, que tá acompanhando, eu falo assim, cada um tem seu livre-arbítrio aí, mas para mim foi muito interessante as aulas do Elial, porque quando você entra no canal do Elial ali, todos os conceitos de Deus, todos os conceitos da Torá, né, tudo de Deus, tudo que é bom tá ali e você vê vários assuntos do dia a dia, né? Eu vi muito bacana quando eu achei uma aula sua, Elial, sobre a depressão, o mal, né, de hoje em dia, como é que tá, como é que Deus vê isso, como o conceito da Torá ajuda a gente. Poxa, quanta gente ficou assim, quase à beira disso nessa quarentena, né? Com tanta coisa acontecendo no mundo. O pessoal, quando vê essa questão dos eventos, às vezes acha que é só o artista, mas tem um nicho de famílias que dependem do evento e praticamente elas ficaram todo mundo parado, né? Eu vejo assim o quão importante foi eu assistir aquelas aulas, assistir o conceito da Torá sobre realmente os signos que eu até gostava, mas eu via muito nisso na internet, aquela questão assim, eu não sei o que, você é sagitariano pega o não sei o que e só isso e só aquilo, e era um negócio tão maçante, sabe? Parece que você quer te empurrar. E quando você vê isso esse conceito junto com a Torá, junto com Deus, torna tão sentido, porque se Deus é dono de tudo, a gente fica falando só de signo, aquela coisa toda, como interpreta, e tem a interpretação dos sonhos. Gente, é muito legal. Eu assim, fiquei impressionado porque não é um conceito vazio. Não é uma história que alguém veio aqui no ouvido da gente, ou mandou uma mensagem, ou saiu de uma fofoca. É milenar, o primeiro povo de Deus. É uma história incrível. Você vê, os judeus começaram há 3.000, lá vai pedrada anos, então aí até hoje Israel forte, com um povo de ética, um povo de moral. E a gente poder. E me ajudou muito, viu, Elial? Então, convido todo mundo aqui a poder assistir o Elial, assim, as aulas, porque realmente um conceito muito incrível, uma forma muito legal de se saber da vida também. Olha, Alex, é interessante, né? Porque, primeiro, obrigado aí pelo carinho com o canal, com tudo. Mas eu quero te falar o seguinte, você tocou em pontos que são tão centrais. Olha, você tocou num ponto que é extremamente importante. Quando a gente quer falar de signo ou de espiritualidade no geral, nas religiões como um todo, que eu inclusive repito 1000 vezes que eu respeito muito, o nosso intuito é sempre analisar com sabedoria, mas respeito, né, amor ao próximo, é o seguinte, as pessoas estão também muito subjetivas ou estão muito radicais. No signo fica aquela coisa chata, só tem 12 tipos de pessoas. O ariano é sempre assim, o sagitariano. Então, aquela coisa meio chata, que normalmente você imagina mais garoto ou garota com 15 anos, quando está apaixonado, ele, vou me vender por um site dos signos porque eu não sei para onde ir. Mas você vê que a coisa está muito superficial. Ou você encontra na espiritualidade o radicalismo misturado com a subjetividade, que é aquela coisa de céu ou inferno. Se você não aceitar isso, já era. Ou se você... Isso é muito pequeno. Eu não quero judaísmo no céu nem no inferno. Eu quero judaísmo aqui, na minha vida. Eu quero saber como educar meu filho. Eu quero saber como amar a minha esposa de verdade. Eu quero saber como ser uma pessoa mais doce. Eu quero parar de oscilar o meu humor. Eu quero ser uma pessoa mais grata. Eu não quero simplesmente abraçar uma bandeira para deixar alguém feliz, para receber uma carta dizendo que eu vou para o céu.
É isso que é a subjetividade que eu acho que o ser humano sente que está faltando. Nós estamos numa geração, Alex, onde a gente está numa casa, onde a gente abre a geladeira a cada 5 minutos e a gente sabe que está faltando algo a mais. A gente sabe que a gente está buscando algo muito a mais. Tem horas que o Brasil joga no corpo perfeito, a Coreia do Sul joga na plástica de rosto, o americano vai jogar no comprismo, vai botar a Amazon lá de drone, jogando compras para ele em menos de 10 minutos da compra dele. Cada um vai jogar o seu desespero de uma forma, mas no final das contas, as pessoas não estão felizes. As pessoas não estão bem, porque está faltando algo que está ligado à nossa essência. E a essência é o quê? É entendimento. É aos poucos, é você saber como lidar com Deus. O que é Deus? Hoje em dia, Deus para as pessoas é uma coisa meio pesada, meio vingativa, porque Deus não é politicamente correto. Então ele também está sendo cancelado na internet. Por quê? Porque quando Deus fala quando alguém fez errado, tal, ou quando vê um cara que sai assassinando, ele tem que ser morto, quando Deus fala de pena de morte, ele está sendo cancelado. Porque hoje em dia a gente está naquela situação onde a gente quer abraçar o estuprador, ou a gente quer compreender o serial killer. E o policial que sobe o morro, o soldado de Israel que vai para o fronte defender uma nação, ele é visto como mau. Então, é isso que a troca, a inversão de valores, isso desestrutura a nossa conexão com Deus. Se nós não entendermos o que é Deus, a gente já passa por um segundo passo, tudo invertido. Nós estamos querendo ser mais bondosos do que Deus. Nós queremos ser mais justos do que Deus. Mas, óbvio, só nas redes sociais. Porque quando a gente sai da rede social, a gente quer o fica em casa, menos o meu porteiro. A gente quer o fica em casa, menos o cara que vem consertar minha pia. O ser humano é egoísta. E se ele não parar para respirar fundo e assumir esses erros, ele não consegue dar um passo à frente. Verdade, Léo, não consegue mesmo. Porque realmente, a gente está falando, tem os juízes da internet, né? Então, assim, você não pode realmente fazer nada que não siga aquela cartilha, né? E que essa cartilha, assim, muita gente que sabe, principalmente, eu acho que no meio sertanejo, né? O Elial, antes da gente combinar essa live, ele mesmo disse assim, é muito bacana, né, Alex, colocar essa questão do judaísmo, dessa conexão com Deus na parte do sertanejo, porque realmente, eu ainda confirmo aqui para ele, falou, é um pessoal mais conservador, é um pessoal que preza a família, né? Então, assim, o Brasil, principalmente o nosso nicho de trabalho aqui, que é muita feira agropecuária, que é muito rodeio, que é muito... Realmente é o pessoal do campo, realmente é o pessoal que tem família, o pessoal que trabalha, né? O pessoal mais ativo, assim. Realmente, o conceito de Deus é muito mais forte, assim, em questão nessa prezar a família. E eu vi algumas perguntas, Elial, que eu deixei, que eu coloquei, né, para eu fazer aqui, que já estava preparando a live, e eu vi algumas pessoas falar assim... principalmente eu vi umas 3 ali que me chamou a atenção, eu circulei aqui, mandei para o Elial, e que no judaísmo tem um conceito que muita gente não sabe, e que é muito real, e que tem falou assim, parece uma pergunta meio óbvia, porém assim, ela é bem repetida. Como será a nossa vida após a morte? Acaba aqui? Para onde que a gente vai? Né? E no judaísmo, eu não sabia também quando eu comecei, e tem todo o conceito da reencarnação, né, Eliel? Como é que é isso aí no judaísmo? Porque muita gente já confunde um pouco o espiritismo, já confunde com outra religião, e tudo isso do judaísmo já vem... Gente, com todo respeito a toda religião, mas o judaísmo é tipo assim, é a base de tudo. Começou lá, atrás de tudo. Então, vem de lá e tem muito um nexo. E o Eliel pode falar melhor que eu sobre isso. Então, Alex, realmente, né? Existem certos conceitos como esse que você comentou. O vida após a morte é uma questão chave para a nossa vida, né? Porque nenhum ser humano gostaria de fazer algo sem objetivo, inclusive a curto prazo, né? Se eu chegasse para você, Alex, ou você chegasse para mim e falasse, Elial, você se considera meu amigo? A gente está se falando já há alguns meses. Me considero. Então você pode levantar as 2 mãos e ficar meia hora com a mão para cima? A primeira pergunta que eu vou te fazer é, por quê? Me fala o porquê que eu faço. Eu posso ser o maior brother teu, mas eu preciso entender o porquê que você está me passando algo, ou pedindo algo. O que acontece no mundo espiritual é igual. A curto, médio ou longo prazo, a gente sempre tem aquela pulga atrás da orelha do seguinte, por que eu fui criado? Por que eu vim nessa família com tal ou tal dificuldade? Por que eu tenho facilidade ou dificuldade de me relacionar socialmente? O que eu fiz antes dessa vida? Porque se todo mundo partiu e está agora na primeira vida, então Deus é injusto. Porque cada um vem com uma situação totalmente diferente.
Cadê aquela coisa, né, da oportunidade igual? Será que a gente tem que botar uma galera aí do governo que muitas vezes sempre está roubando para ensinar para a gente como dar oportunidades igual? Não seria Deus que teria que colocar isso? Então a resposta é a seguinte: nós não temos apenas uma vida, nós temos muitas vidas que a gente volta para esse mundo com a nossa alma. A nossa alma é o nosso eu. Então a tua alma, Alex, a minha alma, ela é a mesma em todas as vidas, mas ela volta para algumas roupagens diferentes, que são roupagens essa que é o nosso corpo que a gente tem agora, que é a nossa ferramenta para fazer o objetivo nesse mundo. Então significa que é sempre feita uma média de contas a cada vida. Se eu fiz uma coisa boa na vida que vem, mas tem alguma coisa para completar, eu volto. Se tem uma grande maldade que eu fiz na vida passada, eu volto para consertar, até eu ajeitar a minha alma e conseguir iluminar ela. Iluminar a minha alma significa retirar todas as cascas que estão em volta dela, todos os obstáculos que estão em volta dela, para que eu tenha conexão completa com Deus, eu me torne um com Deus. Agora, vida após a morte, ele é exatamente o que a gente colhe, né, o que a gente planta nesse mundo. Cada pensamento, fala ou ação, nesses 3 ramos, eles são o que vão dar para a gente uma elevação espiritual diferente. Não existe no judaísmo céu, acabou, inferno, acabou. Não existe. O que existe é mundos superiores praticamente infinitos, aonde cada nível que você vai conseguindo de revelação divina na sua alma é o nível proporcional que você vai receber no mundo superior. Isso é um outro nível de compreensão, porque senão fica uma coisa muito confusa o que a gente escuta há centenas de anos em diversas religiões, que, de novo, todo respeito do planeta, aquela coisa meio assim, não, você pode ser mal, plá, plá, mas se você aceitar tal pessoa como Messias, você está salvo. Aí o outro pensa, para que eu vou ser patrocinador, por que eu vou ter ONGs, por que eu vou fazer o bem? É só eu assinar uma coisa que eu recebi alguém como Deus e vou para o céu. Então, não é assim que funciona. Deus é muito mais completo do que essa subjetividade que invade a nossa vida hoje em dia, até imatura no sentido espiritual. Então, a vida é eterna após a morte e ela é exatamente o que a gente planta através de pensamento, fala e ação. E são muitas as nossas vidas nesse mundo. Muitas mesmo. Exatamente. Muito bem colocado, Léo. Muito bem colocado, porque foi o que me deixou ter mais gana, vontade de entender o judaísmo, porque realmente você vê assim, aquela questão sempre de pessoas, às vezes, pessoas muito mal, né? Muito perversas, fazendo muita coisa. Aí ela chega, aí ela rebenta a vida de todo mundo durante a vida inteira. Aí chega no final da vida lá, não, aceitei aqui, tô perdoado e vida que segue. Aí você vê o outro cara que fez a coisa a vida inteira certa e simplesmente por não ter um conceito muito pré-definido ali de alguma religião, de alguma aceitação, de alguma coisa, não, ele vai sofrer eternamente. Aí você coloca no final das contas, mas peraí, a gente está falando de Deus, né? Onde que criou tudo, que ama a gente, que criou tudo por um propósito. Se ele é tudo, ele ia colocar um conceito assim, então, evidentemente injusto. Muito pelo contrário, todo o conceito de justiça é dele, né? Então, a gente foi o que me fez, pessoal, ter todo esse filtro para chegar no judaísmo. Foi todo esse filtro que me fez chegar no judaísmo assim, com uma questão muito racional. Você fala assim, poxa, tem tudo a ver, agora tem tudo a ver, agora tem um sentido. Né? Eu sempre fui muito questionador, questionando para aprender, né? Não é aquele questionador que fala assim, não, eu sei, não sei o quê. Pelo contrário, para aprender. E aí você, isso eu sou desde criança e eu fui já chegando em várias religiões, em vários amigos religiosos antigamente, e aí chegava certo, mas se acontece isso, por que aquilo? Até que o ponto, mas chegava num ponto que o pessoal fala, não, cara, mas tem que entender, é mistério. Eu falava, poxa vida, então tá bom, tá um mistério. Então, muito tempo eu fiquei assim, no mistério. E quando eu comecei a ir no conceito do judaísmo, foi assim, muito, como se fosse uma sequência numérica. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, muito lógico, quase assim, uma matemática muito exata. Eu fiquei muito contente. E eu comecei a colocar um pouquinho no meu Instagram, Lial, porque até, para quem não sabe, o conceito do judaísmo, ele realmente, quanto mais você levar a verdade, né? Assim, a chulo modo, sempre a gente fala assim, gente, é muito mais complexo. Igual o Eliel falou sobre a questão da vida após a morte, ele falou assim, uma cerejinha muito minúscula no bolo inteiro.
O Eliel consegue, o conceito da Torá, e o Eliel explica muito bem no seu canal, toda uma ramificação incrível, umas aulas muito lógicas, que a gente consegue falar assim, então faz todo sentido. Olhar muito legal ver as aulas dele por causa disso, porque você vê que todo sentido. Ele falou um conceito muito brevemente resumido aqui, muito mesmo. E para mim foi muito importante, viu, Léo, isso aí, porque eu entender Deus dessa forma assim, tão séria, tão lógica, sabe? Eu falava assim, porque hoje é muito fácil. Antes eu via assim, poxa, mas agora eu sou ateu. Tá, o cara entrou no pré-vestibular, 2 conceitos de filosofia, se formou, beleza, ele é ateu, nossa, ele sabe muito, ele fez uma pós, então, nossa, Jedi, né? Ele ficou fenômeno. E aí você vê assim, é muito fácil sepultar assim, ateu, assim, com todo respeito também, porque tudo vai chegar no conceito e falar assim, tá, mas se existe o coração, se existe uma célula, se existe um ATP, se existe uma molécula, se existe um átomo, chegamos no átomo, mas quem fez todo o átomo fazer essa criação tão grande, né, tão perfeita, tão lógica, tão... tipo assim, um acontecimento da natureza assim, errado, um acidente de bitrem com Fusca, assim, aconteceu, né? É um conceito muito vazio. Então, para mim, o ateísmo nunca foi um conceito mais que querer explicar, mas ele explica o que Deus deixou, ele explica o que está formado. E ele imagina de onde que vem e quer achar uma lógica para o que está formado. E Deus é muito maior que isso. Inclusive, das questões, das perguntas ali, falava assim, você acredita, eu até dei risada assim, você acredita que realmente tudo se criou ou foi do Big Bang, né? Ou foi uma explosão? Eu assisti uma aula do Eliel e ele falou assim, cara, como é que você acredita que Deus fez tudo perfeitamente, a molécula, a planta, o animal, a cadeia alimentar, a célula, tudo perfeitamente, o DNA, a genética, para falar que a gente veio simplesmente de um acidente que aconteceu, né? A mesma coisa falar que a gente é fruto de um acidente, não é bem assim, né, Eliel? Com certeza. E não só isso, como a pessoa tem que ter muito mais fé, né? A gente está pequeno perto dessa galera. Porque a pessoa, para dizer um negócio desse, ele tem que ter fé e ainda é uma fé cega. Porque é uma fé que simplesmente parte de um pressuposto que também é desconhecido. É muito subjetivo você dizer que deve ter existido uma gama de luz e moléculas que ficaram apertadas entre tempo e espaço, sem que ambos não existiam nem tempo nem espaço, e eles simplesmente explodiram. E aí a gente escuta em Lavoisier na física que nada se cria, tudo se transforma. E você também tem que negar isso para o Big Bang, porque simplesmente o nada virou tudo. Então a gente tem que ficar meio bobo para aceitar coisas a partir da fé cega. Olha só, eu estou acostumado, Alex, de coração, a conversar com pessoas que pensam de todos os tipos, mas eu acho que tem 2 hipocrisias que existem, que você rapidamente reconhece quando as pessoas chegam em 2 conclusões rápidas. Quando é ateu ou quando o cara é de centro na política. São 2 situações que são bem engraçadas, que é mais ou menos assim, eu estou acima desse assunto. Rapaz, o pau está comendo, a gente precisa... Tô neutrão, né? Tô neutrão. E às vezes é acima do neutro, né? Eu virei juiz, o juiz das redes sociais. Eu vou julgar aqui quem é melhor de acordo com meus olhos, mas eu também não vou votar. É aquela coisa meio... É muito boba, a gente não precisa disso. A gente precisa, cada vez mais, de pessoas que questionem. Porque o questionamento ele é bom. É a pessoa que fala, se Deus existe mesmo, como é que funciona tal coisa? Então vamos procurar a resposta. É ser humilde para assumir que existem muitas sabedorias que a gente não detém, para que a gente chegue numa conclusão. Rapidinho dizer que é ateu e que é de centro é muito fácil, mas não resolve país, não resolve família, não resolve espiritualidade nenhuma. E é muito importante, Alex, você ter tocado nisso, porque a Torá ele é baseada 100% no que você acabou de dizer. O livre-arbítrio de poder e ter o direito até o dever de instigar, provocar nas perguntas, questionar, querer saber tintim por tintim. Tudo tem que ter resposta. Se tudo não tiver resposta, alguma coisa está errada. E eu posso te falar com toda garantia que parte dos judeus, né, não toda geração, todos judeus, mas uma parte significativa do povo judeu sempre foi muito emancipado, muito culto, de estudar muitas línguas, até porque devido às perseguições, sempre teve que correr de país em país. E eu garanto a você que esses muitos judeus que seguem a Torá, eles não são bobos. Eles são grandes matemáticos, físicos incríveis, são engenheiros elétricos de prêmio Nobel. Esses caras botam a cabeça para pensar 24 horas por dia e se as contas não baterem 100%,
ele acabou. Ele não aceita uma contradição na Torá. Ele não aceita um erro, porque Deus não erra. Não pode ter erro de português, de número, tradução. Deus está acima disso tudo. Essa é a beleza, o Alex, é você poder se libertar. Eu não tenho que estar preso a palavras como você disse, que eu ouvia no passado, mistério. Ou, por exemplo, tem que ter fé. Ou, por exemplo, é a vontade de Deus e acabou. Eu não quero escutar isso, porque se Deus me criou como ser humano, ele tem que ter me criado com capacidade para entender o que ele quer de mim. Porque se ele criasse um ser humano sem a capacidade de entendê-lo, para que ele teria criado? Não faz o menor sentido, né? Exatamente, Léo, muito bem colocado. Eu acho que no final das contas tem pessoas, acho que todo mundo chega a pensar isso um pouquinho, né? Para onde, como é que acontece, por que a gente está aqui, o que a gente vê, mas aí você coloca, logo você pensa, acho que as pessoas às vezes elas chegam nos comodos, elas ficam acomodadas a buscar muita coisa, porque é muito mais fácil você aceitar tudo que te coloca, né? Se você está num certo bairro e ele pensa daquela forma, tem pessoas que falam assim, vou seguir minha vida, ou é assim mesmo, ou acontece, e a coisa parecida. Eu sempre busquei esse acontece, que a gente chega num certo ponto que a gente não vai entender todas as contas de Deus, né? Não vai entender todas as arestas de Deus, mas o básico, o que te faz entender pelo menos o porquê você está, o porquê acontece, ou para onde vai, né? Você sabe que vai chegar num certo ponto que você vai ter um julgamento, vai chegar num certo ponto que Deus vai fazer as contas dele, que vai ter uns dois caminhos, né? Ou você vai para o mundo vindouro, ou você vai passar por uma evolução espiritual, e tudo, você sabe que existe aquilo. O que vai acontecer lá, realmente a gente não sabe, mas a gente sabe que pelo menos está encaminhado para acontecer. E eu fiquei muito liberto, assim, quando eu fui entender o conceito do judaísmo, ver que é tão racional, com tanta fé e com tanto respeito, é tão milenar, né, gente? A gente vê aí os judeus que passaram até hoje, estão aí, e veio Egito, e veio Babilônia, e veio Mesopotâmia, e veio Roma, e veio tudo. E é um povo muito forte, indiferente de como é que você pensa sobre o judeu, ou quando você conhece o povo judeu, você vê que é um povo assim, muito forte, e a gente tem que ter. Qualquer pessoa que tem pensa um pouquinho fala assim, indiferente da religião, que a gente está falando aqui para Deus mesmo. Mas você coloca assim, poxa, se aquele povo é tão antigo e está vivo até hoje, passou por tanta coisa, é que muita sabedoria ele tem. E melhor ainda, a sabedoria que é muito ligado a Deus e tudo que ele deixou na Terra. Então, quando a gente combinou de fazer essa live aqui, gente, às vezes a gente vê justamente muita bobeira na internet. Muita porcaria. A gente está assim, às vezes, buscando e não sabe o que a gente vê, dá uma risada ali, mas passou aquilo, a gente questiona, tá mal, né? Tá confuso, não agregou. Assistiu um filme, teve seu momento ali, né? Que todo mundo tem que ter também, mas é sempre aquilo. E eu falo assim, poxa, a gente tá aqui, a gente canta, a gente gosta, né? Eu adoro meu trabalho, amo meu trabalho, mas a gente tem toda essa relação interpessoal diretamente, Léo, e indiretamente com as pessoas. Quantas pessoas que ainda falou assim para mim que às vezes a gente vai no camarim e tem um negócio muito legal assim. Poxa, mas como é que essas pessoas gostam tanto? Ou como é que aconteceu? E quando no começo eu não entendia muito. E quando você vai no camarim, é muito legal. Porque tem pessoas que falam assim, no conceito delas, eu sempre dou uma reformulada. Eu falo, cara, por causa de você eu tava numa depressão. Eu escutei as músicas, é muito alegre, aí eu me animei. Ou por causa de você, eu fui num show, tinha acabado com meu namorado, terminei, estava muito triste, e ali conheci uma pessoa e me casei. Quantas histórias de casamento a gente colocou nisso daí? Mas assim, eu até dou uma grande... Eu sempre falava assim, não é eu falo assim, eu sou a imagem física daquilo. É a música, é o trabalho, é a alegria, né? É Deus que colocou os teus caminhos, tipo, né? Que mencionou muito... tantas vezes, umas histórias assim que emociona muito, fala assim, poxa, indiretamente vale a pena muita coisa, assim, além de a gente trabalhar, porque a gente todo precisa trabalhar e fazer o que a gente gosta. Teve 2 ou 3 meninas que elas venceram o câncer e elas venceram o câncer e elas foram no nosso show, assim, durante o câncer, carequinha, sem cabelo, e depois voltou no show curada, porque ela falou assim,
lógico que toda a inocência dela falar que é só aquilo, né? A gente sabe que não é, mas ela falava assim, poxa, mas eu tava lá no meu tratamento, eu colocava o DVD de vocês, ou eu escutava as músicas, me dava muito alegria, eu já brincava, e isso me ajudou muito a recuperar e ficar forte. E eu passei, estou aqui. Então a gente tem umas 3 histórias já de um clube, né? Que você fala assim, poxa, às vezes a gente nem imagina, né, cara, que como Deus coloca os detalhes assim, certinho. Até falo, não é eu, não é a gente, é Deus que junta tudo que ele deixou e que ele permite para um bem maior. Então eu falei, é muito legal a gente poder falar de Deus aqui, poder falar desse conceito com as pessoas também que acompanham por causa da música, lógico, que acompanham que é por causa dos shows, que é por causa de várias coisas, né? E colocar Deus assim, porque é muito difícil as pessoas hoje falar assim abertamente de Deus, né? Parece que vira um assunto muito, ai, será? Ai, assim, acredito, mas se eu falar talvez vai ter algum tipo de interpretação errada, né? Ou parece que é muito assim, ai, não é tão intelecto falar, não é tão legal, né? Então, o intuito sempre foi esse aqui, pra gente poder fazer essa live. Com certeza, Alex. E é isso, as pessoas estão muito divididas em agendas, né? E acabam que a própria sociedade ela se autossegrega, ela se autodivide. E isso é uma questão que está muito conectada ao que você falou. As religiões, de uma forma geral, todas as religiões têm coisas boas e coisas que podem parecer ser radicais, mas elas têm muita mania de ter uma bandeira, uma agenda, um clube do Bolinha, da Luluzinha, aonde você aceitou, você é do bem, você não aceitou, você é do mal. E eu tenho muito orgulho de, como judeu, poder dizer que o judaísmo é uma das únicas religiões do planeta que ela não é proselitista. Ela não chega para ninguém e diz você tem que se converter. Ela não bate na porta de ninguém para dizer, e aí, já ouviu a verdade hoje? Vamos embora, você tem que se converter, já sou meio-dia, cara. Vamos ganhar um nome aí, vamos virar judeu ontem. Por quê? Porque quando você está conectado com a verdade, quando você está bem, quando você está feliz, você não precisa ficar desesperado em cima de ninguém. Porque você sabe que aquilo é a verdade e você sabe que de uma forma natural, no seu tempo, aquilo vai ser passado. Você não fica... O sucesso da tua religião não é quantas pessoas a mais você consegue convencer. E essa questão da falta da cartilha, ela faz com que o judaísmo consiga chegar muito longe. Você, como judeu, segue os mandamentos como judeu e a pessoa, como não judia, eles continuando sendo não judeu, ele tem as leis que ele segue. Que acreditar em Deus, não fazer idolatria, tomar cuidado para não ter imagens, não fazer relação proibida, as óbvias, né? Não com criança, não com animal, não trair no casamento e tal, para você ter uma vida espiritualizada. E você estuda a Torá também como judeu, você pode ficar à vontade. Isso que eu acho que Deus ele mais quer. Ele quer que dentro das diferenças que já existem da humanidade, a partir dela a gente possa convergir. Porque enquanto a gente ficar nessa brincadeira, que em nome de uma religião a gente vai tentar ou obrigar todo mundo a ser algo, ou vai sair matando, como a história do mundo já viu em dezenas de religiões diferentes, o que a gente está mostrando para o mundo? Aí realmente vão surgir ateus dizendo, eu prefiro tomar minha cerveja, botar um óculos e dar uma de intelectual do que sair matando. Aí realmente o cara está melhor do que a gente. Mas nós precisamos usar a espiritualidade para mostrar para o mundo o quanto vale a pena a gente estar bem, a gente estar feliz, Alex. Esse é o principal, a gente estar feliz. Porque quando a gente está feliz, todo o resto vem junto. A gente tem mais disposição, mais saúde, a gente reza mais para Deus, a gente reconhece mais. E com isso, a gente também eleva a nossa alma, que é o principal, que é o que mais está faltando e passando fome hoje em dia. Exatamente. Olhar, realmente, sempre colocando muito sabiamente. Eu coloco aqui o pessoal que está aqui acompanhando, porque o mundo que a gente vive, acho que todo mundo tem suas batalhas, acho não, certeza. E quantas vezes a gente, no mundo principalmente artístico, você vive uma vida muito... A gente ama o que a gente faz, é claro, mas se você não parar e pensar no teu espiritual, em Deus, você vive uma vida muito automática, porque é uma vida muito frenética, né? Eu lembro, assim, nos shows, na minha vida normal, a gente faz 18, 15, 20, 22 shows por mês, então, assim, cada semana a gente está 2 dias em casa. Então, eu chego para cortar o cabelo, para ir no dentista, para arrumar a mala de novo, para fazer um compromisso, viajar e segue naquela vida automática. E quantas pessoas que colocam e vão nas fugas,
Eu sou muito sincero de um nível assim, de eu falar assim, ó, se eu tivesse realmente feito qualquer tipo de coisa, eu falaria. Quem me acompanha aqui sabe que eu realmente, assim, sou sincero num nível que até eu me prejudico, às vezes. Mas é que eu digo assim, se realmente eu tivesse acontecido isso, não. Eu nunca fui um cara... O que eu desconto minha ansiedade e minhas frustrações, realmente é numa academia, é numa luta, é nos meus cavalos, é naquela coisa. Não nos cavalos, treinando os cavalos, né? Olha, o pessoal não entender errado, né? Né? Porque, assim, e muitos amigos meus do meio artístico, então os caras falam assim, pô, assim, os caras se drogando, ou bebendo muito, sim, não é que é beber, não é o cara tomar sua cervejinha, aquela coisa, não, 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 o cara beber muito, e todos os dias, num subterfúgio, numa fuga constante, e logo depois tá, ele vai e volta. A gente vai, a gente volta. E não é só no meio artístico que acontece. Aqui, muitas pessoas que podem estar assistindo já ter feito isso, já ter passado por isso. Então a gente tem que entender que hoje em dia a gente pode ter nosso lazer, a gente pode ter nossa vida, nosso trabalho, mas a gente tem que alimentar a alma, porque a gente não está aqui só para viver, né? Dormir no banheiro e morrer, né? A gente está aqui por muito mais. Deus é muito grande para colocar a gente só por esse ciclo muito básico, assim se dizer, né? Então a gente às vezes, eu já falei com o Eliel em particular, e em alguns momentos da minha vida a gente está muito grato por tudo que a gente trabalha, a gente conquista, a gente cai, a gente levanta, mas de alguma forma você fala assim, poxa, mas ainda você não está feliz. Aí você pensa assim, logo eu estou muito ingrato, que ruim, não é isso, mas no coração você sabe que você não está ingrato. E depois você vai direcionando mais aquilo, você vê que é muito espiritual, né? Você vê que é muito espiritual e muita gente às vezes busca muito Deus, busca a Shem e não consegue determinar a questão da religião, porque infelizmente tem gente boa e tem gente ruim por trás de religião, né? Tem pessoas que vai lá e, gente, fala assim, vende seu carro porque você vai ter um pedaço de terra no céu. E as pessoas acreditam e a gente tem que olhar assim de alguma forma doce, com muita tristeza, mas que é uma inocência, uma ignorância tão grande, que essas pessoas, né, nessa malícia, não tem coragem, arrebata famílias que se destroem para vender bens, porque acham que vendendo aquele bem e passando para aquele representante daquela religião, de alguma forma ele está comprando um pedaço no céu. E você fala assim, a gente está aqui conversando e fala, que absurdo. Não, mas acontece muito. A gente vê cada coisa que você fala assim, cara, como essas pessoas têm coragem de fazer isso com os outros. E se a gente não tivesse um pouco mais de conexão com Deus, né? Na rede social também, falando com todo respeito, numa conversa de amigo saudável, de alguma forma que agrega, a gente só vai se entupindo de porcaria dia e noite, e acaba deixando aquele espaço pequenininho para Deus assim. Depois a gente pergunta, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou assim? Por que acontece? E aí acontece muita coisa ruim, né, Léo? Com certeza, Alex. Eu acho que você resumiu muito a vida da expectativa barra frustração do que a gente encontra, né? E por fim, você resumiu muito as falsas promessas que existem naquela ambição até infantil das pessoas de imaginarem de que se elas forem famosas, públicas, tiverem dinheiro e forem super bajuladas, já significa automaticamente que ele está feliz. Como você acabou falando, que na própria classe artística você tem muita droga. Mas por que justo ali? Ele já não tinha que estar tão bem? A pessoa televisiva, a pessoa tem um programa na TV, a pessoa é um cantor famoso. Ué, já não era bastante? Mesmo assim, você vê muita gente com bebida, traição de relacionamentos, fazendo maldades, roubando, usando drogas. Então você percebe que não é tão simples assim. Isso é o que parece aos nossos olhos. Esse mundo em hebraico é chamado Olam. E se você traduzir ele para o português, significa ocultamento. Significa que mundo em hebraico, para o português, é ocultamento. Para dizer que nesse mundo, se você tentar olhar de forma superficial, você sempre vai se enganar. E quem é o sábio é aquele que consegue, através do seu entendimento, entender o que vai acontecer lá na frente, entender com quem tipo de pessoas ele tem que se conectar, o quanto ele deveria ser mais humilde e agradecer a Deus diariamente, e entender, como você acabou de falar, Alex, quando a gente está num dia triste, em oscilação, quem criou essa oscilação? Foi Deus. Então eu não tenho que me sentir mal com coisas naturais. O que não é natural e não deveria ser abafado é a pessoa matar e estuprar, que muitas vezes está tentando ser explicado. Agora, oscilar o humor no dia, acordar,
Não é isso? A gente às vezes tem a testosterona baixa, alta, progesterona alta, baixa. É normal, é do ser humano. Deus fez assim. Então a gente tem que parar de se sentir culpado pelo que Deus mesmo colocou para a gente como desafio. É normal, é natural. Mas o que a gente precisa passar por cima disso e ter 3 regras na vida, Alex, que é o maravilhoso do judaísmo. Primeiro, saber que tudo que acontece nesse mundo, tudo vem de Deus. Número 2, que tudo que Deus faz é sempre para o bem. Você compreendendo agora ou não. E número 3 é a pergunta que cada ser humano tem que fazer. O que Deus quer de mim nessa situação que acaba de me ocorrer? Se a gente andar com essas 3 regras, a vida começa a ficar muito mais feliz. Muito mais feliz, isso é verdade, Léo. Muito mais sentido. Você acaba encarando até as dificuldades de uma forma que você fala assim, isso realmente é por um bem, né? Você tem seu momento de raiva ali, você vai se contentando, você vai se, né, conforme a experiência, conforme a maturidade, a gente vai encarando melhor, mas você sabe que no fim é pro bem, né? Às vezes a pessoa, o pessoal manda muita mensagem no Instagram e eu sempre faço assim, eu às vezes paro 1 hora do dia ou 40 minutos assim para falar assim, não, agora eu vou responder algumas pessoas. Então assim, o pessoal já sabe, não dá para responder todo mundo. Então, o pessoal também que me acompanha. E quando eu falo essa questão de ser sincero, não é desrespeito. É realmente uma questão assim, muito minha. Eu coloco tudo assim, ó, pelo meu jeito, pela minha, é assim que eu penso e eu vou lá e falo. Sem nenhuma papa na língua, de verdade. Então, assim, quando a pessoa às vezes já chegou amigos meus, e pessoas que às vezes assim acompanham, e vem falar assim, poxa, eu vi sobre o judaísmo, e o judaísmo pensa assim, 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 porém minha religião é dessa forma assim. E aí eu peguei e falei assim, tá, então assim, você veja dessa forma, que eu aprendi assim, e tem esse sentido. E aí ele fala assim, mas por que você não acredita nisso? Eu falo, porque tá aqui. E eu dou... Então assim, não fiquem ofendidos, que é óbvio que eu já sabe que eu sou dessa forma, mas ali no direct mesmo, você perguntou, respondeu, tá na lata. E se quiser saber mais, tá aí para saber, porque é um infindo de conhecimento do judaísmo, infindo de você... Eliel, vou confessar aqui para você, todos os dias, acho que não tem um dia que eu não pego, e aí já fiz tudo minhas coisas, chega no momento mais em casa aqui, saio do ar, saio de alguma coisa, a gente esperando esse show voltar, que eu tô pirando, mas não tô pirando porque eu tô mais centrado agora. Eu vou aqui comer alguma coisa e lavar uma louça, e ali, e a TV aqui na sala eu ligo, e eu sempre fico escutando alguma aula sua, porque são mais de 400 aulas, né, Léo, que você já tem no canal? Sim, sim, exatamente. Muitas aulas assim, de como você se proteger de macumbaria, de energia negativa, conforme Deus e a Torá coloca, interpretação dos sonhos, a depressão, os signos naturais de forma, elementos que Deus deixou na Terra, que ninguém pode negar isso nunca, que tipo, se existe uma planta, uma rocha, uma pedra, tudo foi colocado aqui por Deus, e você descobrir que aquilo também tem uma influência e tem um porquê, até nisso, nessas coisas pequenas tem um porquê, e você utilizar aquilo com Deus para teu favor. Eu falei, cara, que coisa incrível, cara, isso é maravilhoso, foi um sentido gigante, porque se até a Torá explica por que tem uma pedra, se até a Torá explica como ela influencia, realmente Deus é tão poderoso, a sabedoria não tem nem explicação, ele coloca realmente tudo a nosso favor aqui. Então, assim, gente, vocês que estão acompanhando aqui, eu quero de coração mesmo, igual o Léo falou, não é nada pró-elitista, você não tem que escrever na testa que você é judeu, e agora é assim que funciona. Muito pelo contrário, você se você quiser, e acredite assim, né, na sua religião, enfim, é lógico, mas se você for colocar o conceito do judaísmo, é para você chegar no que realmente Deus colocou a gente aqui na Terra, como Ele coloca tudo, e é um ensinamento assim, muito bacana para você entender e ser entender a espiritualidade do judaísmo. No judaísmo, eu já vi falando várias vezes, você não precisa ser judeu para isso, né? Só precisa seguir as leis que Deus colocou aqui. Então é muito bacana, assim, para mim ajudou muito e ajuda muito. Alex, eu quero muito obrigado pelo carinho e quero também muito desejar para você não só o melhor, né? Mas de coração desejar que uma pessoa como você, que é tão verdadeira e está no mundo artístico, consiga manter esses 2 mundos convergidos e trazer essa luz para as pessoas à tua volta. Porque
essa luz que você tem, ele é muito especial e, ao mesmo tempo, você é uma pessoa muito especial porque você é verdadeira consigo mesmo. Você não está de brincadeira. Então, é muito difícil. Olha, eu vou te falar de coração, é muito difícil. Eu converso com algumas pessoas que estão um pouco mais públicas, mas eu não vejo isso que eu estou vendo aqui. É muito difícil enxergar essa facilidade que você tem de simplesmente querer estar conectado com a verdade. Então, eu quero muito te abençoar e pedir para Hashem, né, que é o Criador do mundo, para que te dê muito sucesso espiritual, mental e físico, material, para que você possa logo voltar aos teus shows, fazer muito sucesso, tanto nacionalmente como internacionalmente, porque você merece, que você possa ter milhões e milhões de pessoas estando com você, perto de você, ouvindo você, e que cada vez mais você possa ir calibrando, como você já está calibrando aí por você mesmo, essa tua luz maravilhosa, de forma tão doce, para que essa luz chegue nas pessoas. Porque você contou o caso de 3 meninas, 3 crianças que estão passando pelo câncer, e você até me mandou um vídeo, uma época ela falando rapidamente lá no pessoal no WhatsApp, e eu fiquei imaginando quantas crianças não chegaram até você, ou os pais não mandaram, mas também estão lutando e passando por isso. E a Torá fala que todas essas pessoas, quando tiverem depois de 120 anos, a alma delas vai estar testemunhando sobre a tua vida. Eles vão estar lá como advogados seus. Então, você está criando um elo espiritual com o público que ele é muito maior do que você imagina. Ou seja, além de cantor, compositor, academia Muay Thai, cavalo, enfim, tudo que um bom... Você é Gêmeos, né? Eu sou de Virgem. Você é virgem. Como bom também virgem, que não só anfitrião, mas sabe da qualidade das coisas, que você possa também conseguir adoçar com tudo isso, com o judaísmo, com a espiritualidade, chegar muito longe, se Deus quiser. Muito longe mesmo. Ah, que bom, Eliel. Eu fico muito feliz. Agradeço muito, Eliel. Pessoal, a gente fala aqui realmente com muito respeito e com muita felicidade, porque eu posso colocar muitos assuntos aqui, como muitos cantores ou pessoas da internet, assuntos que realmente chamam mais a atenção porque é muito legal, né? Assim, que é muito assim, que é, né, aquela coisa toda. Não que o que a gente está fazendo aqui realmente é superior a tudo, só que não é bem visto, né? É bem visto, mas não é tão colocado hoje. Tem muita rechaçação, tem muita aquela coisa toda. E eu coloco aqui o seguinte. Isso realmente foi para... Porque que ninguém ganha nada com isso a não ser passar o bem, né? Ninguém ganha nada com isso a não ser fazer o bem. O Eliel faz um trabalho assim incrível há anos, né? Às vezes eu confundo. Como se fosse uma ONG, Eliel, é a Techuvá, é isso? Exatamente, né? Tem um projeto, né, que chama Torá com você, e tem essa Techuvá, que significa retornar nossas origens espirituais. Todos nós. Exato. O Eliel faz muito trabalho que agrega muito a muitas pessoas, né? Muitas pessoas, às vezes, ele é um cara que a vida dele é dedicada muito a ajudar muitas pessoas, assim, em nome de Deus. E é muito legal a gente colocar isso aqui, porque realmente, pessoal, você pode na internet, a hora que você acabar essa live aqui, você vai no seu Explorar, ou você vai em qualquer coisa, vai estar realmente muita fofoca, muita bobeira, e você vai dar risada, e isso não é que às vezes é ok. Só que, tipo assim, essa avalanche que nos aflige todo dia dessa forma, e a gente vai caindo naquele ismo, né? E vamos indo. Realmente, no fim, a gente não agrega nada, de forma nenhuma. Porque o meu trabalho eu tenho, o trabalho do Eliel ele tem, a família dele tem, a minha família eu tenho. E aqui a gente colocou, claro, para aprender muito com o Eliel aqui sobre o conceito de judaísmo, e para a gente passar para todo mundo aqui, para a gente poder passar que Deus realmente está aqui de uma forma muito completa. E assim, a gente falou assim, o micro do que é o judaísmo, que é Deus. Vocês vão se surpreender quando vocês entrarem aqui no canal do Eliel e ver que cada aula dele tem um conhecimento e um porquê e uma boa explicação que o Alex, eu falo de toda a sinceridade do meu coração. Aprendi muito. Me ajudou muito, Eliel. Muito obrigado mesmo. Pessoal, convido todos que estão aqui a assistir. Estou vendo aqui meus amigos, o Pedro Flávio, aqui que é de Maringá. Estávamos juntos esses dias. Gente, eu até comentei, realmente é muito bom para a nossa vida. Eu vou deixar essa live salva. Quero muito agradecer o Eliel por esse tempo dele. Está falando lá direto de Israel. Qual que é o nome da cidade aí que você está falando, Eliel? Agora eu estou no sul, em Ashkelon, sul de Israel.
Sul de Israel. E o Eliel, a gente se preparou com um fuso horário aí grande, né? A gente se combinou aqui para poder colocar, para poder falar aqui para vocês, gente. Então, assim, aproveitem muito para poder assistir. Eu vou deixar essa live salva aqui, para poder assistir novamente. Aproveitem muito para poder ir no canal do Eliel, buscar mais Torá, buscar mais Deus, né? A gente perde tempo com tanta coisa, né, no nosso dia a dia, e assim, faço igual eu sei que muitas pessoas, né, Eliel, tem aquela rotina realmente muito complicada, né? Mas assim, cara, a coisa mais gostosa você vê ali, você tá lavando uma louça, você tá comendo, né? Você tá ali, às vezes você tá tão bobo, com tanta coisa boba, e você assistindo aquela aula e fazendo um entendimento tão bom para tua alma, é muito legal, e eu fico agradecido. Espero que todos vocês aqui aproveitem esse ouro que é o conhecimento aí de Deus, que ele é o porta. Nada, obrigado você, Alex, um abraço imenso, obrigado aí ao seu público tão receptível, tão carinhoso com as mensagens maravilhosas. Parabéns pelo seu público aí, que é de ponta, e que ele possa se multiplicar muito com pessoas cada vez mais de bem como você. Tá, obrigado, Eliel, por tudo aí. Um ótimo domingo para você. Vamos nos falando. E a gente vai começar, volta e meia, a gente vai começar a fazer algum outro tema, tá, Eliel? Também específico, que eu tenho certeza que eu já recebi muitas mensagens, até quando eu fiz as perguntas, né? E falando muita coisa positiva. Então, devagarinho, a gente poder colocar isso de uma certa forma suave, tranquila, com entendimento, com doçura, como o Eliel também coloca muito em todas as suas aulas. Quem assistir vai ficar fã assim como eu fiquei, né, das aulas aí. A gente vai fazer muito mais live aí. E muito obrigado, Eliel, por todo o espaço aí. Obrigado a você pelo espaço. Muito obrigado a você, e um abração, um beijão, e que Deus te dê só muito sucesso cada vez mais. Amém, a nós todos. Shalom, pessoal. Obrigado, Eliel. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.